voltar ao primeiro amor. Bênção, Padre. Deus abençoe. Qual o seu testemunho, filha? Meu testemunho do retiro de 2025. Foi. Graça alcançada, graça testemunhada. Obrigada. Qual o seu testemunho? Seu nome? Josimere, eu sou de Curitiba. No retiro passado eu estava muito nervosa. Minha filha tinha perdido uma gestação, ela morava junto com meu genro e ela ficou muito triste porque ela tem trombose e ficava muito nervosa. Mas eu vim aqui e a um determinado tempo o senhor falou assim: quem quiser uma gravidez que desejar, coloca a mão na barriga e peça por alguém. E eu me apropriei da graça. Quando foi em fevereiro, o milagre veio, porque ela casou na igreja e voltando, na verdade, da lua de mel, 2 meses depois, ela estava grávida. Amém. E hoje, a Ágata, que está aqui no meio, tem 5 meses. Graça recebida. Graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Só preciso acreditar. Deus abençoe. Ó, padre, e o senhor foi no meu aniversário, ó. E o senhor não foi porque o senhor estava acamado. Não foi não, mas o senhor foi. Tá certo, Estava Deus comigo lá. abençoe. Quero voltar ao primeiro amor. Meu nome é Luísa Câmara, De onde você é? sou de Fortaleza, no Um Ceará. abraço, povo de Fortaleza, povo do Ceará. Diga lá. Padre, em 2024 eu fui diagnosticada com câncer grau 3, uma metástase já do útero, ovário e intestino. Mas em nenhum momento eu perdi a minha fé e coloquei nas mãos de Jesus as Santas Chagas. Cada quimioterapia que eu tomava, eu dizia: esse não é um medicamento, é o sangue de Jesus que está entrando nas minhas veias. E hoje eu estou curada, depois de 2 cirurgias bastante delicadas. E graça alcançada. Graça, diga, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. De Jesus das Santas Chagas. De Jesus das Santas Chagas. Graça recebida. É graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Quero voltar ao primeiro amor. Você que estava com o cartaz, é isso? Eu vi de longe lá. Padre Reginaldo, só um minutinho. Padre Reginaldo, me chama, tem um testemunho de câncer. Pode pegar o microfone agora. Se aquieta o coração. Fica tranquila, para de tremer, que dá uma tremedeira que só. E diga lá, seu nome? Que sonho esse? Silvana, eu sou de Santo Anastácio, região de Presidente Prudente. Eu ouço o padre pela rádio Onda Viva há 15 anos. Eu sou associada dele há 10 anos. E eu quero dar um testemunho do câncer de mama. Em 2022, eu descobri o câncer de mama no estágio 5. O médico falou para mim que a metástase talvez estava espalhada, mas ele ia me internar para fazer os exames. Aí eu comecei a me enterrar, já comecei a despedir de tudo. Até do meu cachorro, do meu filho, tudo. Eu comecei a me despedir de tudo. O medo, né? O meu cachorrinho parece que estava sentindo que eu ia morrer. Pelo menos na minha cabeça eu pensava assim. Ficou triste, aí comigo, todo mundo. Aí eu me apeguei muito com Nossa Senhora Aparecida também. Pedi muito para Nossa Senhora Aparecida fazer das Santas Chagas. Minha família rezando por mim. E a metástase não estava espalhada. Graças a Deus foi um milagre. Porque o estágio 5 avançado, o meu nódulo estava já quase do tamanho de uma laranja. E hoje a senhora está curada. Eu estou curada em nome de Deus, Nossa Aparecida das Santas Chagas. Só que eu faço acompanhamento ainda. Claro, tem que fazer. Porque em janeiro faz agora 2 anos que eu tirei toda a mama. Graça recebida. Graça testemunhada. Deus seja louvado, filho. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Quero voltar ao primeiro amor. Seu nome, querida? É Aparecida.
olhando para lá. Aparecida. Da onde você é? Sou de Guimarães, Minas Gerais. Antes de contar o testemunho, essa mulher, você talvez não queria falar em público, Não mas eu vou pode dizer. falar. O que você fez, ajudou no Livro Ouro? Como é que foi que você fez para colaborar? É que como eu acredito muito nessa obra e a minha gratidão a Jesus das Santas Chagas, toda semana eu peguei R$20 e fui juntando até dar R$1.000. E hoje eu estou aqui para assinar o Livro Ouro, porque eu acredito muito nessa obra e Jesus da Santa Chaga é tudo. Obrigado, filho. E o seu outro testemunho, por favor? Que há uns 6 anos atrás, eu fiz um exame do intestino e a lesão que o médico tirou já era câncer. Aí eu tive que fazer mais 3 colonoscopias, mas nunca me abalei, sabe? Porque eu acreditava que Jesus estava lavando meu intestino. E eu pedi a Ele e não perca um programa do Senhor por nada. Sabe, sou associada, mensageira, meus netinhos são todos associados, as minhas filhas. Então, como depois o último exame que eu fiz deu negativo, e aqui eu estou para agradecer. E o meu marido também tem mais de 10 anos que foi curado de um câncer de próstata. Eu levava o radinho para Patos de Minas, enquanto ele fazia as radioterapias, eu estava lá fora do hospital, escutando a novena do Senhor, e ele saía, eu pegava a água benta, dava para ele, e nunca mais teve problema na próstata. Então só quero agradecer, graça recebida é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Quero voltar ao primeiro amor. Boa tarde. Boa tarde, Padre. Como se diz, Deus não falha nas suas promessas. Seu nome? Maria Silvana. Da onde? Eu sou de Ubiratã, no Paraná. Padre, eu casei muito cedo, casei em 1991. Um casamento bastante conturbado, cheio de barreiras, problemas, principalmente com álcool. E eu, para diminuir o álcool do meu marido, eu aprendi a beber junto com ele. Vou resumir que são três bênçãos maravilhosas que aconteceu na minha vida. Então, assim, Padre, quando a gente ia para um evento, alguma coisa, eu tomava mais que o meu marido para diminuir e para voltar cedo para casa e ele beber menos por medo. E aí eu fui fazendo isso e conheci a tua obra, Padre, que foi tudo na minha vida. E daí iniciei a obra de joelho dobrado, orando, clamando ao Senhor pela minha família. Mãe de 3 filhos, uma bênção. Meus filhos, uma bênção na minha vida, tudo maravilhoso. E eu rezando, aclamando ao Senhor e as coisas acontecendo. Mas, Padre, em 2021, dia 21 de dezembro de 2011, rezando a novena de Natal, com o nome da minha família embaixo do presépio, aí veio a tempestade maior. Aí começou a minha luta. Perdi um filho num acidente de moto, onde se dizia que duas motocicletas transitando em uma rodovia, a desviar de um carroceiro, veio acontecer. E meu filho entrou em óbito, e mais 2 amigos, e sobrevivendo um, Padre, era 4. Mas ali não acabou, gente. A dor minha foi maior. Lutei pela depressão do meu filho menor, que o meu filho era o Luan que cuidava dele, que veio a falecer, e esse meu filho com 6 anos. Aí foi uma luta grande. Depois veio a depressão do meu marido, muita agressividade, eu lutando, Padre. Mas para continuar a história, descobri que meu filho tinha falecido através de um racha. Era 2 rapazes fazendo racha, que aconteceu toda essa tragédia. E junto com isso, tentando condenar um pobre de um carroceiro. Esse carroceiro humilde, não sabia nem ler nem escrever. E essa família muito poderosa está tentando condenar esse carroceiro. Padre, eu estive num show em Cascavel, onde o senhor estava,
ali começou a mais acontecer minhas bênçãos. Eu, nessa luta toda e nesse sofrimento, eu estava bebendo mais que o meu marido. Eu bebia para acalmar a minha dor e a minha luta. E eu vi que eu estava entrando no mundo do alcoolismo. E nesse dia eu encontrei Jesus das Santas Chagas. A hora que o Senhor me passou naquele gramado, eu de joelho. E eu disse naquele dia: Senhor, me liberta, que eu vou me tornar mensageira e associada. Padre, nesse dia aconteceu uma grande graça na minha vida. Eu entrei numa van, que eu fui numa van até Ubiratã, dá mais ou menos 1 hora a viagem. Eu fui até Ubiratã em vômitos estranhos, Padre. Mas a partir daquele dia eu me libertei do álcool. Amém. Aquele vômito era a minha libertação. E eu estava envergonhada com aquilo tudo. E chegando em casa eu pedi ao Senhor, com a minha fé, que eu sempre amei muito, meu Jesus. E eu pedindo ao Senhor o que aconteceu. E Ele me disse: tu não pediste a tua libertação? Graças a Deus. Amém. E aí foi indo, Padre. Eu estive aqui, daí minha vida continuou indo em luta com meu marido. E eu achei assim: eu vou abandonar essa cruz. É muito doído, meu filho falecido, eu buscando justiça, e meu filho, essa situação toda. E eu disse: eu vou me separar do meu marido. E cheguei aqui no retiro, uma amiga minha falou assim: você podia ter trazido o meu marido. Eu falei assim: eu não tenho mais marido. E chegando aqui nesse lugar, Padre, nesse lugar santo, eu vi uma casa. Antes da pandemia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E chegando aqui eu disse: Senhor, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou servir ao Senhor junto com a minha família. Não vou deixar minha família fora, porque eu quero todos no céu. E passando esse retiro, eu fui embora, ainda meio que na dúvida, mas o Senhor não estava fazendo a obra pela metade. No próximo retiro, depois da pandemia, eu estive aqui. E fui para a fila da confissão. E chegando na fila da confissão, quem foi me atender? Padre Renatinho. Me alimentou mais ainda a esperança de lutar pelo meu casamento. Padre, restaurei o meu casamento. Amém. E o ano passado, gente, consegui inocentar esse pobre desse carroceiro. Graça recebida. Quero voltar ao primeiro amor. Seu nome? Lúcia Macedo. Fala no Lúcia Macedo. Da onde você é? Eu sou de São Caetano, Pernambuco. Um abraço ao povo de Pernambuco. Qual o seu testemunho, filho? Viemos em caravana de 5 pessoas. Um abraço à Minha caravana. filha, minha neta e 2 amigas. Tá bom. Padre, no dia 27/9 de 2024, meu neto sofreu um grave acidente de moto. Então ele foi socorrido, fez uma cirurgia de emergência. O médico falou que tinha prioridade a vida dele ser salva, mas as sequelas podiam ficar grandes. Então ele podia ter sequelas de perder a visão, um abaixamento na cabeça, ter convulsões e muitas outras sequelas. Padre, quando soubemos de tudo isso, nossa cidade é pequena, mas todos muito unidos, nos juntamos a orar. Pedi por ele, a cidade inteira, cidades vizinhas, outros estados, movemos os céus, mas conseguimos a graça de Jesus das Santas Chagas. Rezávamos às 3 horas da tarde, às 6 da noite, às 3 horas da manhã. E Jesus das Santas Chagas não nos abandonou. Ele hoje está bem, sem sequelas nenhuma, contando vitória. Deus seja louvado. Graça recebida. Amém. Obrigada. Quero voltar ao primeiro amor. Eu sou Maria Rosa, de Cascavel, no Paraná. Pois não, Maria O meu filho e o amigo dele sofreu um grave acidente de carro no dia 4 de maio de 2019, voltando do trabalho. O meu filho fraturou a coluna, perfurou o pulmão e quebrou o cotovelo. E o Giovanni quebrou a mandíbula e perdeu alguns dentes. O meu filho Pedro Henrique, os médicos me falaram que ele não ia poder voltar a andar, porque a cirurgia era muito complicada. Mas eu prometi a Jesus das Santas Chagas que se ele saísse ileso desse acidente, sem sequelas algumas, eu me tornaria uma mensageira. E pelo que eu estou vendo, você está com a fita de mensageira de líder das Santas Chagas. Isso. Então qual foi
o final do milagre? Então, o Pedro Henrique correu o risco de não andar. E pela honra e glória do Senhor, 2 meses depois ele estava andando, e eu tive privilégios, padre, do dia 24 de junho de 2023, ser levada ao altar pelo meu filho, que era um outro grande sonho meu, de me casar. Então você casou na igreja? Casei na igreja. Então, 2 graças recebidas. Primeiro, o filho voltou a andar. Segundo, a graça do matrimônio. Uma salva de palmas a Jesus das Santas Chagas. Deus abençoe. Deus abençoe. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Tá bom, filha. Quero voltar ao primeiro amor. Eu sou Maria Rosa, Da onde? Cidade de Divinópolis. Opa, um abraço a Divinópolis e nossas profundas orações a Juiz de Fora e Ubá. Diga lá, filha. Hoje eu estou aqui, pessoal, em agradecimento pelo milagre que aconteceu na vida de minha filha Franciane, onde ela foi diagnosticada em 2024 com CIA no coração e teria que fazer uma cirurgia de peito aberto. Começamos uma batalha enorme com os exames e eu falando com os médicos que eu acreditava que aquilo não ia acontecer. Passei a prostrar, deitada, na maior humildade para Jesus das Santas Chagas e fui clamando uma gota do sangue dele sobre o peito. Todos os exames que ela foram feitos com 1 ano, durante 1 ano, estavam dando negativo. Mas a médica dela, que ela é uma falciforme, faz um tratamento em BH, não aceitou. Falou que os exames, um sim, outro não, então que ela gostaria que fizesse. Aí veio o pior da história. Eu levei ela para o Hospital Felício Roxo, onde os médicos lá fizeram uma junta para ela fazer um cateterismo, as veias pulmonares e um transesofágico. Procedimento que eles me disseram que ia durar 1 hora. De repente, eram 2h30 da tarde, minha filha não saía do broco. Aí, eu fui atrás de um médico que eu vi. Ele falou assim, canta glórias, aleluias. A senhora falou que ela tinha sido curada, que Jesus ia fechar esse buraquinho no coração. E isso aconteceu. Porém, teve uma intercorrência nesse período. Aí, eles me chamaram para me ficar com ela dentro da sala de recuperação. Quando eu cheguei, minha filha estava com um marca-passo na jugular, toda parada, cheia de equipamentos. Aí vieram 3 médicos. Um ficou na cabeceira para controlar os equipamentos, o outro ficou aos pés da cama e o outro ficou na mesa. Como eu creio, confio, o sangue de Jesus é vivo e verdadeiro e tem poder. Eu peguei meu texto das Santas Chagas e pedi licença aos médicos, porque eles falaram comigo que eles tinham experiência. Eu falei, mas vocês não são Deus. E aí eu falei no ouvido dela, que não estava respondendo. Comecei a falar no ouvido dela e comecei a orar o terço, fazendo a cruz no corpo dela. Eram 3 horas da tarde. O médico olhou, o relógio estava na parede. Eles ficaram impressionados que o coração dela voltou a bater novamente. Graça recebida é uma graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Minha filha é um milagre de Jesus das Santas Chagas. E hoje eu estarei levando novamente uma graça. E eu falo e peço ao Senhor. Ela quer ser mãe. E por esse exame ela não poderia ser. Deus abençoe. Vamos rezar uma Ave Maria por ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode, claro. Após todo esse procedimento que eu passei durante esse período, eu fiz um propósito de ir na Santa Missa todos os dias. E eu orava, e quando eu vinha comunhar, receber comunhão, eu pedia a Deus, a Jesus, que Ele era a minha cura. Então, assim, dá valor à Eucaristia também, porque a Eucaristia ela é muito sagrada.
E após a minha recuperação, eu fiz o procedimento em setembro do ano passado. Após a minha recuperação, eu e o meu esposo, a gente recebeu o convite de ser ministro da Eucaristia. Opa. Então é uma graça muito grande. Eu acho que todos devem ter a devoção a Santa Chagas, acreditar mesmo em Jesus, porque Jesus, ele é Deus do impossível. E com ele a gente está inabalável. Amém. Deus seja louvado. Quero voltar ao primeiro amor. Meu nome é Raimunda, Raimunda. sou de Fortaleza, Ceará. Um abraço, Fortaleza. Diga, filha. Padre, eu não poderia deixar de vir aqui registrar. Só um minutinho, eles têm que colocar o fone, o teu microfone no meu ouvido, senão eu não escuto. Vai lá, continue falando. Eu não poderia deixar de vir aqui registrar tantas graças recebidas de Jesus das Santas Chagas. Graças a Deus, eu estou passando por um momento difícil, acho que é difícil, mas Ele tem me ajudado tanto. Em 2020, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, lá no aterro da Praia de Iracema, o Senhor profetizou que os exames que eu ia receber não ia dar em nada. Eu estava de joelho nessa hora, quando o Senhor passou na hora do Santíssimo, e o Senhor falou, e eu bem longe disse, Senhor, eu recebo. Minha noite mudou, tudo mudou. E resolvi daquele dia para cá ser outra mulher, ser mais atenciosa. Eu sou muito católica, mas eu ser mais atenciosa ainda com Jesus. Entrei na igreja mais e mais ainda para ajudar. E aí depois fiquei boa, veio uma segunda vez no meu pescoço novamente. E Jesus sempre comigo, também fiquei boa. E agora eu estou em nova batalha, né? Veio no meu fígado e na minha clavícula. Parece que está na lombar, não sei. Eu procuro não entender a doença, porque isso é coisa de Jesus e não minha. E eu não vivo tomando medicamento, eu não sinto dor. Eu estou tomando quimioterapia para vocês entenderem. Dia 25 eu tomei quimioterapia. E sexta-feira, de quinta para sexta, eu não dormi. Vim para cá. Não sinto absolutamente nada, mas eu bato na porta e Jesus responde. Tudo isso, Padre, eu ando mais de joelho. Você sabe que andar perto de Jesus, você não anda de pé, você anda mais de joelho. E eu ando mais de joelho. Mas é numa alegria tão grande que eu não me sinto com nenhum problema algum, todos os dias. A minha conexão com Jesus é tão forte que quando eu cheguei aqui ontem, Ele disse já para mim, eu estou ouvindo você aqui. Eu já recebi o aviso lá fora. Então assim, eu não tenho medo, eu só digo assim, Senhor, não deixa eu ter medo de sair daqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero dar o meu melhor para Jesus, porque Ele é maravilhoso demais. Você escutou? Ela contando a história, a vida dela. Lembrei muito de Jó. Nada, ela disse. Foi um câncer, depois apareceu em outro lugar, no outro lugar. Mas você vê, eu ando de joelhos ao lado de Jesus. Deus seja louvado, filho. Que testemunho forte. Forte demais. E os médicos, Padre, ainda dizem assim para mim, você demorou demais. Eu digo assim, mas eu ainda tenho Jesus. E agora a doutora disse assim para mim, nós somos muito amigas, olhe, tenha boa sorte. Eu digo, vou ter mesmo boa sorte, porque Jesus, Padre, eu não tenho medo de nada. Eu digo para o Senhor, meu coração hoje é livre de qualquer mágoa, de qualquer raiva. Eu não tenho, ninguém desta terra me faz mais raiva. O amor de Deus, gente, é tão grande, tão rico. Eu não troco por nada deste mundo. Graça recebida. É graça testemunhada. Deus abençoe, querida. Deus abençoe a senhora. Que testemunho forte. Quero voltar ao primeiro amor. Seu nome, por favor. Meu nome é Dejanira. Da onde você é, Dejanira? Eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui há 2 anos morando em Curitiba. Tá certo. E eu vim no retiro de 2024 orar pelo meu filho Mateus, que ele tinha toque e depressão.
E meu filho, ele foi emagrecendo. Olha para lá. O meu filho, ele foi emagrecendo, ele não comia, ele não bebia água, ele só ficava sentadinho no sofá, olhando para o nada. Não falava quase, o cabelo grande. E eu orando nas adorações e vim no retiro. E no mesmo ano, meu filho foi melhorando, ele foi se reabalecendo, tomando os remédios, né? E Jesus, e meu filho, é um milagre de Jesus das Santas Chagas, porque no mesmo ano, Padre, ele foi melhorando e hoje ele é um outro homem, ele é uma outra pessoa. Quem viu ele antes e vê hoje, não conhece. Ele é um outro menino e Deus, Padre, ele não faz a obra pela metade. O meu filho, ele vai fazer o crisma e a primeira comunhão no santuário de Jesus das Santas Chagas, Padre. Oh, meu Deus, louvado graça seja alcançada, Deus. graça testemunhada. Quero voltar ao primeiro amor. Seu nome, querido? Dalva. Da onde, Dalva? Sou de Colombo. Colombo? Isso. Maravilha. Então, Padre, estou aqui para testemunhar uma graça muito grande recebida na vida do meu filho. O meu filho, ele tem problema pulmonar, né? Então, sempre tem que estar fazendo exames. E ele foi fazer um dos exames, né? E o médico pediu que fizesse um check-up geral. E nesse check-up geral, Padre, ele foi, né? Apareceu que os pulmão dele, os rins dele estava funcionando 32%. E ainda um nódulo de 2 centímetros na bexiga. E aí, Padre, começou a correria. Aí, entre exames e outros, e foi passado por 3 médicos, né, para confirmar. E foi confirmado o nódulo de 2 centímetros e os rins funcionando 32%. Padre, aí entramos com a fé, com Jesus das Santas Chagas, Nossa Senhora de Guadalupe. Eu fui até o santuário, entreguei nas mãos de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. E aí ele foi encaminhado rapidamente para a cirurgia, para o Erasto. E daí eu pedi, né, para que Jesus das Santas Chagas, na hora, né, da cirurgia, que fosse, né, junto na equipe médica, né, e Maria também. Estou nervosa, está secando a boca. E Padre, eu quero dizer para o Senhor que nesse intervalo, foi em maio que aconteceu, né, que esse resultado. E eu quero dizer para o Senhor que muitos anos eu acompanho o Senhor e todos os dias experiência de Deus, água benta. Eu passava essa água benta nos meus rins quando eu estava, né, longe, e tomava água benta e traçava o sinal da Santa Cruz nos exames, né? Molhava meu dedo na água benta. E como está hoje? E hoje, Padre, aí ele foi para o procedimento da cirurgia. Quando foi no dia da cirurgia, tudo, né, para fazer a cirurgia, ele, na hora lá, o médico falou assim: precisamos conversar, Gibson. Precisamos conversar, Gibson, porque os exames que de antes não condiz com o exame que eu tenho em mãos agora. Daí meu filho perguntou: por quê? Por quê, doutor? Ele falou assim: porque aqui só tem uma cicatriz. Se eu for fazer a cirurgia, eu que vou, né, capaz de criar uma lesão na tua bexiga. Aí, Padre, ele falou assim: só se você quiser. Aí ele falou assim: pode fazer para consciência, né? Aí para certificar. E fez, Padre, e o médico adentrou na bexiga dele e realmente tinha só uma cicatriz com 1 milímetro
sabe? E também os rins começou a funcionar, Padre. Graça recebida. É graça testemunhada. Deus abençoe, louvado amém, seja Deus. Amém, amém.